E aí galera, tranquilo? Professor Miguel aqui, então vamos continuar com o nosso conteúdo de cinemática. Se tu tá chegando agora no canal e ainda não te inscreveu, te inscreve aí no canal e põe gostei para esse vídeo aí, beleza? Ó, se tu ainda não viu nenhuma das minhas aulas de cinemática, dá uma olhadinha, o vídeo está relacionado nesse, para tu ter uma noção dos conceitos que eu vou estar falando aqui, tranquilo? Vamos começar então. Movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, vamos tentar entender o que significa isso aqui. Retilíneo quer dizer que eu estou falando de um corpo se movendo em linha reta, ok? Uniformemente variado. Isso aqui significa que ele vai ter uma variação na sua velocidade. E essa variação vai ser uniforme. Quando eu tenho a minha velocidade variando, a gente vai entrar com o conceito de aceleração. O que é aceleração? É a taxa de variação dessa minha velocidade. Então a equação dela é bem simples. A minha aceleração vai ser a variação na minha velocidade, que vai ser a final menos a inicial, dividido pelo tempo. Estou usando aqui as unidades do sistema internacional, tá? Metro, segundo e... é isso aí, metro e segundo. Tranquilo. Se isso aqui é verdade, então se eu dividir metro por segundo, eu vou ter metro por segundo quadrado, que é a unidade padrão para aceleração. Um exemplo para tu entender mais ou menos o que eu estou falando. Imagina que eu tenho aqui uma linha com posições de um corpo. Esse corpo, no tempo igual a zero, inicia com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Decorridos 6 segundos, a velocidade dele passa a ser 18 metros por segundo. Tá vendo que o vetor aumentou de tamanho? Isso significa que a minha velocidade aumentou nesse tempo. Se isso é verdade, eu posso dizer que houve uma aceleração. E dá uma olhada aqui, ó, o tamanho do vetorzinho aceleração, ó, é o mesmo, tá? A aceleração para o MRUV é constante. Lembrando da sigla MRUV, muitas vezes em prova eles põem somente MRUV sem explicar o que é. Vocês têm que saber o que é isso aqui. Tranquilo. Como é que eu calculo quanto foi essa aceleração? Eu jogo nessa equaçãozinha daqui de cima. Eu vou ter que a aceleração é a velocidade final, menos a inicial, 18 menos 6, dividido pelo tempo no qual ocorreu essa variação, que são 6 segundos. Isso vai me dar 12, que é 18 menos 6, 12 dividido por 6, 2 metros por segundo ao quadrado, foi a aceleração nesse movimento. Mas vamos prestar atenção no seguinte, ó. A minha aceleração não necessariamente vai estar aumentando a minha velocidade. Às vezes ela vai estar diminuindo a minha velocidade. E aqui eu coloquei todos os possíveis casos comparando a aceleração com o que está acontecendo com a velocidade. Esse primeiro exemplo que eu trabalhei com vocês aqui é esse primeiro exemplo que eu botei aqui em cima. Se eu tiver o meu vetor aceleração na mesma direção e sentido que o meu vetor velocidade, a minha velocidade aumenta. Tá vendo as duas setinhas apontando para o mesmo lado? Quer dizer que os vetores estão no mesmo sentido. Nesse caso, a gente está tendo o corpo indo para frente, né? Tá todo mundo vendo isso, né? Corpo indo para frente. Quando o corpo vai para frente, ele aumenta a sua posição de acordo com o meu referencial. Botei a setinha do meu referencial para lá, então aumenta para cá, diminui para cá. Se a minha posição está aumentando, eu digo que o movimento é progressivo. E como a minha velocidade aumentou nesse processo, então ele é acelerado. Agora, se eu tiver o corpo indo para frente, mas eu tiver a velocidade dele diminuindo, não é que ele está indo para trás, tá? Ele está indo para frente cada vez mais devagar, como se fosse um carro freando. Eu vou ter o vetor aceleração apontando no sentido contrário da minha velocidade. Então, olha só, o vetor velocidade final está menor que a velocidade inicial. Nesse caso, o movimento ainda é progressivo, só que eu vou dizer que ele é retardado. Quer dizer que eu estou diminuindo a minha velocidade. Mas eu posso ter o corpo indo para trás também, né? Concordam? Então, olha para esse exemplo aqui. Eu tenho o corpo indo para lá. Para lá. Como é que eu sei? Minha velocidade está apontada para lá. Vejam que depois de um tempo, a minha velocidade aumentou. Então, por mais que ele esteja indo para trás, diminuindo posições, eu tenho um movimento acelerado. Minha velocidade final está maior que a inicial. Então eu tenho uma aceleração no mesmo sentido que a velocidade. Isso me diz que o movimento é acelerado. Só que como ele está indo para trás, eu vou chamar ele de regressivo. Ou retrógrado, outro jeito de falar a mesma coisa. E por último, eu posso ter o corpo indo para trás com a velocidade diminuindo. Que é esse caso aqui, ó. Velocidade inicial menor que a final. Então a aceleração está no sentido contrário da minha velocidade. Esse movimento é regressivo ou retrógrado e retardado. Tranquilo? A partir disso daqui eu consigo fazer um equacionamento de como que a minha velocidade está variando no tempo.
dar uma olhada então na equação horária da velocidade. Equação ou função horária também, normalmente aparece como função horária. O que eu estou dizendo aqui? Que a minha velocidade está em função do meu tempo. O valor da minha velocidade depende do tempo que se transcorreu do meu movimento. Para o nosso exemplo inicial aqui, eu posso pegar e adaptar os valores para essa função e achar a função deste corpo com o passar do tempo. A minha função, de maneira geral, é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. O que significa isso? A minha velocidade no intervalo de tempo t, no instante t, vai ser o quanto era a minha velocidade inicial mais o quanto ela aumentou, que é esse a vezes t. Para o nosso exemplo, 6, que é a velocidade inicial, mais 2, que é a aceleração, vezes o t. Lembrando lá da matemática que quando eu for botar valores aqui, eu faço a multiplicação antes da soma, tranquilo? Então, a partir dessa função, eu monto essa tabela. Vou ter valores de tempo e para cada valor de tempo, eu vou ter um valor de velocidade. Eu sei que no instante zero, a minha velocidade é 6. 2 motivos eu saber isso. Está no meu problema, está escrito aqui. E se eu botar nessa equação, v no tempo zero, 6 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, simplesmente 6. E assim eu vou fazer para qualquer instante de tempo, tá? Botei aqui os 3 primeiros segundos e o 6º segundo, que é até onde eu marquei o meu movimento. Quer dizer que para ali, então? Para nos 6 segundos? Não, meu corpo pode continuar indo e eu vou botando valores nessa função para achar. Se a gente pegar os pontinhos e colocar num gráfico, a gente vai ter esse desenho aqui. Então, o meu gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai ser uma reta, que significa que eu estou variando a uma taxa constante. Então, uma reta, neste caso, ascendente. No próximo vídeo eu vou explicar variações que esse gráfico aqui pode ter, tá? Então, eu vou botar no tempo igual a 0, velocidade 6, escolhi no tempo igual a 3, velocidade 12, e no tempo igual a 6, 18. Se eu pegar qualquer um desses tempos e jogar no gráfico, o pontinho que cruza esses dois valores vai dar sempre em cima dessa reta. Então agora no próximo vídeo a gente vai ver outros gráficos a respeito desse movimento e estudar mais um pouquinho esse gráfico aqui, tranquilo? Até mais então!